Pare agora! O grito de uma criança sem teto salvou um CEO milionário doente. E o motivo é mais sombrio do que você pensa. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O restaurante estava lotado naquela noite. Lara se encolheu ainda mais no pequeno espaço entre as lixeiras do beco, onde conseguia observar o salão através da janela dos fundos. Seu estômago roncava, mas ela já tinha aprendido a ignorar a fome. Aos 6 anos, depois de uma semana sozinha nas ruas, qualquer resquício de comida parecia um banquete. Com seus pequenos olhos atentos, ela observava os garçons passando apressados, carregando pratos que faziam seu estômago doer de vontade. Foi quando notou o casal. O homem, asiático e bem vestido, parecia cansado, enquanto a mulher bonita à sua frente mexia nervosamente no guardanapo. "Jim, você precisa comer algo", disse a mulher, empurrando o prato em direção ao marido. "Você mal tocou na comida esses dias." Lara, com a inocência de uma criança, mas com olhos espertos demais para sua idade, observou quando a mulher, aproveitando que o marido estava distraído com o celular, tirou um pequeno frasco da bolsa. Com movimentos rápidos e discretos, pingou algumas gotas no prato dele. O coração pequeno de Lara disparou. Mesmo sendo tão nova, ela sabia que aquilo estava errado. Sem pensar 2 vezes, com a coragem que só as crianças têm, abriu a porta dos fundos e correu para dentro do restaurante. "Moço, não come!" gritou Lara com sua voz infantil, parando ao lado da mesa deles. O salão inteiro silenciou. Talheres pararam no ar, conversas cessaram, e todos os olhares se voltaram para a pequena menina maltrapilha. "O quê? Quem é você, pequena?" perguntou Jin-Han, confuso, mas tocado pela figura da criança. "A moça bonita colocou um negócio na sua comida." Lara apontou para a mulher, sua voz tremendo. "Eu vi pela janela. Ela pegou um vidrinho da bolsa quando você estava olhando o celular." "Beatriz!" Jin-Han se virou para a esposa, que tinha ficado pálida. "Isso é absurdo." Beatriz tentou manter a compostura, mas sua voz tremeu. "É apenas uma criança de rua. Provavelmente está com fome e querendo atenção. Segurança." "Espere." Jin-Han levantou a mão quando viu o segurança se aproximando. "Deixe a menina ficar." Ele olhou para Lara, notando seus cabelos despenteados e roupas sujas, mas principalmente seus olhos assustados e sinceros. "Por que você acha que ela colocaria algo na minha comida, pequena?" "Eu vi," Lara respondeu, brincando nervosamente com a barra de sua camiseta surrada. "Ela esperou o senhor não ver e pôs um líquido do vidrinho." "Isso é ridículo." Beatriz se levantou, sua cadeira raspando contra o chão. "Você vai acreditar numa criança de rua?" Jin-Han não respondeu imediatamente. Seus olhos iam da esposa para a menina, depois para o prato intocado. Com calma, ele empurrou o prato para longe. "Qual seu nome, pequena?" perguntou a menina. "Lara," ela respondeu ainda assustada. "Bem, Lara," ele disse, levantando-se e se abaixando para ficar na altura dela. "Acho que você e eu precisamos conversar. Você quer vir comigo? Prometo que vai ficar tudo bem." "Jim, você perdeu o juízo?" Beatriz protestou, agarrando o braço do marido. "Conversaremos em casa, Beatriz." Ele respondeu friamente, soltando-se do aperto dela. "Agora, preciso cuidar desta pequena que pode ter acabado de me salvar. De algo muito sério." Lara hesitou, seus pequenos dedos apertando ainda mais a barra da camiseta. Estava acostumada a fugir, a se esconder. Mas algo no sorriso gentil daquele homem a fez confiar. "Vem," ele disse suavemente, estendendo a mão. "Ninguém vai machucar você, prometo." O carro de Jin-Han deslizava silenciosamente pelas ruas da cidade. No banco de trás, Lara parecia ainda menor, afundada no couro preto do assento. Seus pés, cobertos por tênis surrados, mal alcançavam o chão.
Ela mantinha os olhos fixos na janela, observando as luzes da cidade passarem como estrelas cadentes. Você deve estar com fome. Jin-Han quebrou o silêncio, olhando para ela pelo retrovisor. Podemos parar para comer algo. Lara apenas balançou a cabeça negativamente, abraçando a própria barriga. Não precisa ter medo, ele disse suavemente. Pode me contar o que aconteceu com você. Onde está sua mãe? Os olhos de Lara se encheram de lágrimas. Ela foi embora, sussurrou, sua voz pequena tremendo. Disse que ia comprar pão e nunca mais voltou. Jin-Han sentiu seu coração apertar. Quanto tempo faz isso? 7 dias, ela respondeu, contando nos dedinhos. Eu fiquei esperando, mas ela não voltou. A comida acabou e eu tive que sair para procurar. O motorista parou o carro em frente a uma mansão imponente. Lara arregalou os olhos ao ver o tamanho da casa. Você mora num castelo? Perguntou, sua voz infantil cheia de admiração. Jin-Han não pôde evitar um sorriso. Não é bem um castelo, é só uma casa grande. Quando entraram, a governanta, Senhora Kim, os recebeu com uma expressão surpresa. Senhor Han, não esperávamos... Ela parou ao ver Lara. Oh, Senhora Kim, por favor, prepare um banho quente e separe algumas roupas limpas para nossa convidada, Jin-Han pediu, e também algo para ela comer. Mas, senhor... A governanta começou, mas foi interrompida pelo som da porta se abrindo violentamente. Beatriz entrou, seu salto alto batendo forte contra o piso de mármore. Você perdeu completamente o juízo? Ela gritou. Trazer uma menina de rua para nossa casa? Lara se escondeu atrás das pernas de Jin-Han, tremendo. Beatriz, não na frente da criança. Ele disse firmemente. Senhora Kim, por favor, leve Lara para cima. A governanta pegou a mão da menina gentilmente. Vem, querida. Vamos te deixar limpinha. Depois que elas subiram, Jin-Han se virou para a esposa. Agora podemos conversar sobre o que aconteceu no restaurante. Você vai mesmo acreditar numa criança qualquer? Beatriz riu nervosamente. Ela provavelmente só queria atenção ou dinheiro. Uma criança de 6 anos não inventaria uma história sobre veneno. Ele respondeu, sua voz calma, mas firme. E você nem negou propriamente a acusação. No andar de cima, Lara estava sentada numa banheira cheia de espuma. Era o primeiro banho em dias. A senhora Kim lavava seus cabelos com cuidado. Você gosta de chocolate quente? A governanta perguntou, tentando fazer a menina se sentir mais confortável. Lara concordou timidamente. A mamãe fazia para mim às vezes. Mais tarde, Lara estava sentada na cozinha tomando chocolate quente, quando ouviu mais gritos vindos da sala. Ela não pode ficar aqui. A voz de Beatriz ecoava. É loucura. Ela fica até descobrirmos o que aconteceu com a mãe dela. Jin-Han respondeu com firmeza. E enquanto isso, vou investigar o que realmente aconteceu hoje à noite. Naquela noite, deitada numa cama maior que qualquer uma que já tinha visto, Lara não conseguia dormir. Mesmo com o conforto da cama macia, Lara se sentia como um peixe fora d'água. Seus olhos percorriam o quarto enorme, as cortinas de seda, os móveis caros, tudo tão diferente do pequeno apartamento onde morava com sua mãe. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto quando ouviu uma batida suave na porta. Jin-Han entrou. Pensei que talvez você quisesse companhia. Você está segura aqui, ele disse, ajeitando o cobertor sobre ela. Amanhã vamos tentar entender melhor tudo isso. Tudo bem? Ela concordou, seus olhos já pesados de sono. A luz da manhã entrava pelas janelas do consultório médico, enquanto Jin-Han observava o médico analisar seus últimos exames. Era sua 3ª consulta em 2 semanas, e ainda não havia um diagnóstico conclusivo para seu mal-estar constante. Seus exames continuam inconclusivos, Sr. Han.
o médico disse. Os sintomas que você relatou, náusea, fadiga, dores de cabeça, podem ter várias causas. Jin-Han passou a mão pelo rosto cansado, lembrando-se das palavras de Lara no restaurante. Dr. Pedro, seria possível fazer exames mais específicos para verificar outras possibilidades? No caminho de volta para casa, ele começou a revisar mentalmente suas refeições das últimas semanas. Sempre tinha sido Beatriz quem insistia em servir seu café da manhã, seu chá da tarde. Senhor, seu segurança, interrompeu seus pensamentos. Há algo que preciso informar. Sua esposa, ela tem se encontrado com um homem. Jin-Han sentiu seu estômago afundar. Continue. 3 vezes esta semana, sempre no mesmo café, longe do centro. Eles parecem íntimos. Investigue discretamente, Jin-Han ordenou. Em casa, Lara brincava sozinha no jardim quando ouviu vozes vindas do escritório. Aproximou-se silenciosamente da janela entreaberta. Não posso. Esperar mais. A voz de Beatriz soava irritada ao telefone. Ele está começando a desconfiar. Aquela pirralha está estragando tudo. Não, você não entende. Precisamos agir logo. Lara sentiu seu coração acelerar. Correu para dentro procurando Jin-Han, mas esbarrou em Beatriz no corredor. O que você estava fazendo lá fora? Beatriz agarrou seu braço com força. Nada. Lara gaguejou tentando se soltar. Só brincando. Escute bem, sua pequena intrometida. Beatriz sussurrou, seu rosto próximo ao de Lara. Se você continuar se metendo onde não deve... Beatriz! A voz de Jin-Han cortou o ar. Solte ela. Agora! Beatriz largou o braço de Lara imediatamente, forçando um sorriso. Só estava conversando com nossa convidada. Lara, você está bem? Jin-Han se aproximou, examinando o braço da menina, onde marcas vermelhas começavam a aparecer. Tô, ela murmurou, mas seus olhos diziam o contrário. Mais tarde, no escritório, Jin-Han confrontou a esposa. O que está acontecendo com você, Beatriz? Comigo? Você traz uma menina de rua para nossa casa, age como se ela fosse algum tipo de anjinho e pergunta o que está acontecendo comigo? Você tem agido estranha há semanas, antes mesmo de Lara aparecer. Talvez porque meu marido prefere acreditar numa criança qualquer, a confiar na própria esposa. Ela explodiu. A governanta, senhora Kim, bateu na porta naquele momento. Senhor Han, um momento? No corredor, ela falou baixinho. Senhor, encontrei isso no lixo do quarto da senhora. Ela mostrou um frasco vazio. Achei estranho. Jin-Han pegou o frasco, seu coração batendo mais forte. Não havia rótulo, apenas um líquido residual no fundo. Obrigado, senhora Kim. Por favor, fique de olho na Lara para mim. Naquela noite, deitado em sua cama, Jin-Han não conseguia dormir. As peças começavam a se encaixar de uma forma que ele não queria acreditar. Seu celular vibrou. Uma mensagem do investigador. Descobrimos movimentações financeiras suspeitas na conta da senhora Han. Grandes quantias sendo transferidas para uma conta offshore. Jin-Han fechou os olhos, sentindo o peso da traição. Do outro lado do corredor, podia ouvir os soluços abafados de Lara, mais um pesadelo que ela se recusava a compartilhar. 2 almas feridas sob o mesmo teto, ambas traídas por pessoas que deveriam amá-las. Jin-Han percebeu que precisava agir, não apenas por si mesmo, mas também pela pequena que, sem querer, talvez tenha salvado sua vida. No quarto principal, Beatriz fazia mais uma ligação. Precisamos acelerar o plano. Aquela maldita criança está arruinando tudo. Não, escute você. Se não fizermos algo logo, vamos perder tudo. O laboratório estava silencioso quando Jin-Han recebeu o envelope confidencial. Suas mãos tremiam levemente ao abrir os resultados do exame toxicológico que havia solicitado secretamente. Senhor Han,
O Dr. Ricardo falou com seriedade. Encontramos traços significativos de arsênico em seu sangue. Não é uma quantidade letal, mas a exposição prolongada estava sendo administrado aos poucos. Jin Han completou sua voz rouca. Exatamente. Se continuasse, eventualmente... O médico fez uma pausa significativa. O senhor tem ideia de como foi exposto? Jin Han pensou na pequena Lara, em seu grito desesperado no restaurante. Uma criança de 6 anos havia visto o que ele, um empresário experiente, não conseguira enxergar. Em casa, encontrou Lara sentada na biblioteca, folheando um livro de figuras. Ao vê-lo, seus olhos se iluminaram. Tio Jin! Ela correu até ele, mas parou a meio caminho, ainda tímida com demonstrações de afeto. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Ei, pequena, podemos conversar um pouquinho? Lara concordou, sentando-se no tapete macio. Você pode me contar sobre sua vida antes? Sobre sua mãe? Os olhos dela se encheram de lágrimas. A gente morava num apartamento pequeno. Mamãe trabalhava muito. Ela sempre dizia que ia voltar. E então ela foi comprar pão. Ela estava chorando naquele dia. Lara sussurrou. Nunca tinha visto ela chorar antes. Jin Han sentiu seu coração apertar. Enquanto isso, seu celular vibrou com uma mensagem do investigador. Confirmado. Senhora Han sacou $500 mil na última semana. A senhora Kim entrou apressadamente na biblioteca. Senhor Han, preciso mostrar algo. No banheiro da suíte principal, a governanta apontou para um frasco escondido atrás de produtos de beleza. Era idêntico ao que Lara havia descrito no restaurante. Encontrei quando estava limpando, ela explicou. Achei suspeito. Jin Han pegou o frasco com cuidado, usando um lenço. Senhora Kim, por favor, mantenha Lara ocupada e não deixe ela sozinha com Beatriz. Em seu escritório, ele examinou o frasco quando ouviu passos no corredor. Jin, Beatriz chamou. O que está fazendo trancado aí? Trabalhando, respondeu secamente. Você tem estado tão distante, ela falou através da porta. É por causa daquela menina, não é? Ela está envenenando você contra mim. A escolha de palavras fez Jin Han estremecer. Durante o jantar, Beatriz observava a menina com um olhar frio. Então, Lara, não sente falta da sua mãe? Beatriz, Jin Han advertiu. O quê? Só estou tentando conhecer melhor nossa hóspede. Lara mexia na comida sem comer, sentindo o peso do olhar de Beatriz. Naquela noite, Lara não conseguia dormir. Levantou-se para beber água e, ao passar pelo banheiro principal, notou a porta entreaberta. Sua curiosidade a fez espiar para dentro. O banheiro estava vazio, mas algo na pia chamou sua atenção. Aproximando-se silenciosamente, viu um frasco pequeno e escuro, semelhante ao que tinha visto Beatriz usar no restaurante. Com o coração acelerado, Lara pegou o frasco com cuidado. Subitamente, ouviu passos no corredor. Em pânico, escondeu o frasco no bolso de seu pijama e saiu correndo, quase esbarrando em Beatriz no caminho. — O que você está fazendo aqui? Beatriz perguntou, seu tom ameaçador. Eu só queria beber água, Lara gaguejou tremendo. Beatriz desconfiou, mas deixou a menina passar. Lara correu de volta para seu quarto, o frasco pesando em seu bolso como um segredo perigoso. Na manhã seguinte, reunindo toda a sua coragem, Lara foi até o escritório de Jin Han. Bateu na porta suavemente. Tio Jin? Chamou baixinho. Posso falar com você? Jin Han abriu a porta, notando imediatamente a expressão preocupada de Lara. O que foi, pequena? Com mãos trêmulas, Lara tirou o frasco do bolso. Achei isso no banheiro da tia Beatriz ontem à noite. É igual ao do restaurante. Jin Han pegou o frasco, examinando-o cuidadosamente. Era idêntico ao que a governanta havia encontrado no lixo dias atrás. Você fez muito bem em me mostrar isso, Lara.
Ele disse, guardando o frasco em uma gaveta de sua escrivaninha. Você é muito corajosa. Lara balançou a cabeça, seus olhos marejados. Tô com medo, tio Jim. A tia Beatriz, ela não gosta de mim. Jim Han se ajoelhou para ficar na altura dela. Eu sei que está assustada. Eu também estou preocupado. Mas prometo que vou cuidar de você. Vamos resolver isso juntos. Ela concordou, abraçando Jim Han com força. Naquele momento, Jim Han tomou sua decisão. Era hora de confrontar Beatriz com todas as evidências que havia reunido. Os exames toxicológicos, as movimentações financeiras suspeitas, os frascos misteriosos e agora este novo frasco encontrado por Lara. Levantando-se, ele pegou seu telefone e ligou para seu advogado. Preciso que venha até aqui imediatamente e traga os documentos que discutimos. Olhando para Lara, que ainda parecia assustada, ele sorriu gentilmente. Vai ficar tudo bem, pequena. Prometo. Do lado de fora do escritório, Beatriz ouvia a conversa. Seu rosto pálido de raiva. Ela sabia que seu tempo estava acabando. Era hora de agir, e rápido. O escritório de Jim Han estava imerso em um silêncio tenso. Ele olhava fixamente para os extratos bancários espalhados sobre sua mesa, as movimentações financeiras de Beatriz gritando em vermelho. Beatriz! Ele chamou pelo interfone, sua voz controlada. Pode vir ao meu escritório, por favor? Minutos depois, Beatriz entrou, seu sorriso habitual vacilando ao ver a expressão séria do marido. O que são essas transferências? Jim Han perguntou sem rodeios, empurrando os papéis em direção a ela. Beatriz pegou os extratos, seu rosto empalidecendo levemente. Oh, isso! São investimentos, querido. Pensei em diversificar um pouco nosso portfólio. Investimentos de quase $1 milhão sem me consultar? Jim Han pressionou, sua voz ganhando um tom de incredulidade. Eu queria fazer uma surpresa. Ela gaguejou, evitando o olhar dele. Jim Han suspirou, pegando o frasco que Lara havia encontrado. Isso, também é uma surpresa? Os olhos de Beatriz se arregalaram por um momento antes de ela forçar uma risada. Aquele frasco velho são apenas vitaminas, Jim. Você anda tão cansado ultimamente. Vitaminas não explicam os resultados dos meus exames toxicológicos, ele rebateu, colocando outro papel sobre a mesa. Do lado de fora do escritório, Lara brincava com seu ursinho de pelúcia, mas seus ouvidos estavam atentos à conversa. Ela podia ouvir a voz de Beatriz ficando cada vez mais aguda e nervosa. Isso é um absurdo, Beatriz exclamou. Você está me acusando de algo? Estou pedindo explicações, Jim Han respondeu calmamente. Os médicos confirmaram a presença de uma substância tóxica na minha comida. Como você explica isso? Beatriz passou a mão pelos cabelos, visivelmente agitada. Deve ser um erro, ou talvez sejam os suplementos que o Dr. Sebastião recomendou. Sim, deve ser isso. Jim Han a observou por um longo momento. Beatriz, acho que precisamos de um tempo separados. Vou me mudar para o apartamento da cidade por algumas semanas. O quê? Não! Ela exclamou, agarrando a mão dele. Jim, por favor, deve haver algum mal-entendido. Não podemos resolver isso juntos? Ele gentilmente se desvencilhou. Preciso de espaço para pensar e sugiro que você faça o mesmo. Lara, do lado de fora, abraçou seu ursinho com mais força. Ela podia sentir que algo ruim estava prestes a acontecer. Naquela noite, enquanto Jim Han arrumava uma mala em seu quarto, seu telefone tocou. Senhor Han, a voz de seu investigador soou urgente. Tenho novas informações. A senhora Beatriz se encontrou com um advogado hoje à tarde e depois com um homem desconhecido em um café no centro. Jim Han fechou os olhos, sentindo o peso da traição se abater sobre ele. Entendo. Continue monitorando e me mantenha informado.
Ao desligar, ele olhou pela janela, sua mente trabalhando furiosamente. Dinheiro e poder. Era isso que estava em jogo? Seu império, sua fortuna? No corredor, Lara caminhava silenciosamente em direção à cozinha quando ouviu a voz de Beatriz vinda da biblioteca. Não, você não entende. Beatriz sussurrava furiosamente ao telefone. Ele está desconfiado. Precisamos acelerar o plano. Lara congelou, seu coração batendo forte. Ela sabia que Beatriz era perigosa, mas agora tinha certeza de que a mulher planejava fazer algo terrível. Com passos rápidos e silenciosos, Lara correu de volta para seu quarto, trancando a porta. Ela queria gritar, contar tudo para Jin Han, mas o medo a paralisava. E se Beatriz descobrisse? E se ela fizesse algo ainda pior? Encolhida em sua cama, abraçada ao seu ursinho, Lara rezou em silêncio. Rezou para que Jin Han descobrisse a verdade a tempo. Rezou para que ambos ficassem seguros. Jin Han estava sentado em seu escritório, os olhos fixos na tela do computador. Há horas, ele vasculhava meticulosamente os registros financeiros da empresa, buscando qualquer irregularidade que pudesse explicar as suspeitas movimentações de Beatriz. Foi então que ele notou algo, uma série de pequenas transferências, aparentemente insignificantes para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman. Intrigado, ele seguiu o rastro digital, desenterrando camada após camada de transações cuidadosamente disfarçadas. Após uma madrugada de investigação incansável, Jin Han finalmente chegou ao núcleo da teia financeira. Uma conta secreta em nome de Beatriz, contendo uma quantia astronômica que fez seu estômago revirar. Como pude ser tão cego? Murmurou para si mesmo, passando a mão pelo rosto cansado. Os números na tela piscavam, como um aviso luminoso de traição. Milhões de dólares cuidadosamente desviados ao longo dos anos agora expunham a verdadeira face de seu casamento. Um leve bater na porta o tirou de seus pensamentos sombrios. Era Lara, seus olhos grandes cheios de preocupação. "Tio Jin?" Ela chamou baixinho. "Posso entrar?" Ele forçou um sorriso, fazendo um gesto para que ela se aproximasse. "Claro, pequena. Vem cá." Lara correu para ele, subindo em seu colo como se fosse o lugar mais seguro do mundo. Jin Han sentiu seu coração apertar. Como essa criança tinha se tornado tão importante para ele em tão pouco tempo? "Você está triste?" Lara perguntou, tocando o rosto dele com sua pequena mão. "Um pouco", ele admitiu. "Mas vai ficar tudo bem." Eu não vou ter que ir embora, né?" Ela murmurou, baixando o olhar. Jin Han a abraçou forte. "Nunca, Lara. Você está segura aqui comigo." Nesse momento, o telefone tocou. Era o investigador. "Sr. Han, identificamos o homem que se encontrou com sua esposa. Chama-se Carlos Mendes. Parece que eles tiveram um relacionamento no passado, antes do seu casamento." Jin Han sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Continue investigando. Quero saber tudo sobre esse homem." Ao desligar, ele notou que Lara o observava atentamente. "Tá tudo bem, tio Jin?" ela perguntou. "Vai ficar," ele respondeu, mais para si mesmo do que para ela. Naquela noite, Jin Han foi acordado pelos gritos de Lara. Correndo para o quarto dela, a encontrou se debatendo na cama, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Mamãe, não vá embora!" ela gritava em seu sono. "Lara, acorde!" Ele a chamou suavemente, segurando-a. "É só um pesadelo." Os olhos dela se abriram, cheios de medo e confusão. Ao ver Jin Han, ela o abraçou com força. "Quer conversar sobre o sonho?" ele perguntou gentilmente. Lara balançou a cabeça negativamente, enterrando o rosto no peito dele. Jin Han suspirou, percebendo que ambos carregavam feridas profundas do abandono. Ele fez uma promessa silenciosa de proteger essa pequena que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada. Na manhã seguinte, Jin Han convocou uma reunião de emergência com seus advogados.
Quero todos os documentos preparados, contas bloqueadas, ações congeladas. Beatriz não vai levar 1 centavo. Enquanto isso, no quarto principal, Beatriz vasculhava freneticamente suas gavetas. Ela sabia que estava sendo investigada. Precisava agir rápido. Carlos, ela sussurrou ao telefone. Temos que acelerar o plano. Jean sabe de algo. Do outro lado da linha, a voz de Carlos soou preocupada. Tem certeza? Não podemos arriscar tudo agora. Não temos escolha, Beatriz respondeu. A manhã chegou com uma calma enganosa na mansão Han. Jin Han desceu as escadas, ajustando sua gravata como fazia todos os dias. Ele sorriu para Beatriz, que preparava o café na cozinha. Bom dia, querida, ele disse, beijando-a levemente na bochecha. O cheiro está ótimo. Beatriz sorriu, mas seus olhos traíam uma inquietação. Fiz seu favorito. Você anda tão ocupado ultimamente. Jin Han pegou uma xícara de café, observando cada movimento da esposa pelo canto do olho. O trabalho tem sido intenso, mas estou tentando equilibrar as coisas. Lara entrou na cozinha bocejando. Seus olhos atentos notaram imediatamente a tensão no ar. Bom dia, tio Jim, ela disse alegremente, mas parou ao ver Beatriz. Bom dia, Lara, Beatriz disse, sua voz forçadamente doce. Quer bolo? A menina balançou a cabeça, sentindo o desconforto crescer. Não, obrigada. Não tô com fome. Jin Han percebeu a troca e interviu. Vamos, Lara, você precisa comer algo antes da escola. Enquanto comiam, o telefone de Jin Han vibrou. Era uma mensagem de seu segurança. Senhor, descobrimos que a senhora Han comprou passagens para Dubai. Partida marcada para daqui a 3 dias. Jin Han manteve sua expressão neutra, mas por dentro seu coração acelerou. O plano de Beatriz estava se desenrolando mais rápido do que ele imaginava. Mais tarde naquele dia, em seu escritório, Jin Han se reuniu com seu advogado. Quero que prepare os papéis do divórcio, ele instruiu em voz baixa. E mude meu testamento. Quero garantir que Lara esteja protegida, aconteça o que acontecer. O advogado concordou, fazendo anotações. E quanto à sua esposa? Ela não vai levar nada além do que trouxe para este casamento, Jin Han respondeu, sua voz firme. À noite, Beatriz surpreendeu a todos com um anúncio. Querido, preparei um jantar especial para amanhã, para celebrar nosso aniversário de casamento. Jin Han ficou surpreso. Nosso aniversário é só na próxima semana. Eu sei, Beatriz sorriu, seus olhos brilhando de uma forma que fez Lara se encolher. Mas pensei que poderíamos comemorar antes, já que você anda tão ocupado. Claro, Jin Han concordou, sua mente trabalhando rapidamente. Lara pode se juntar a nós? A surpresa no rosto de Beatriz foi momentânea, mas evidente. Oh, claro. Por que não? Na noite seguinte, a mesa de jantar estava primorosamente arrumada. Velas, flores, a melhor louça. Beatriz sorria, servindo o vinho enquanto Jin Han cortava o assado. Lara observava tudo com olhos atentos, sentindo que algo estava errado. Ela viu quando Beatriz, fingindo pegar mais molho, adicionou discretamente um pó ao prato de Jin Han. O coração da menina disparou. Sem pensar 2 vezes, ela se levantou rapidamente, derrubando seu copo de suco. O líquido se espalhou pela mesa, manchando a toalha branca e caindo sobre o prato de Jin Han. Oh, me desculpe, Lara exclamou, fingindo estar envergonhada. Sua pestinha desastrada, Beatriz gritou, seu rosto contorcido de raiva. Foi um acidente, Beatriz. Jin Han interveio, sua voz calma, mas firme. Ele olhou para Lara, um entendimento silencioso passando entre eles. Vou buscar outro prato para você, querido. Beatriz disse, forçando um sorriso. Não será necessário. Jin Han respondeu, levantando-se. Acho que perdemos o apetite. Não é mesmo, Lara? A menina concordou, agarrando a mão de Jin Han. Mas o jantar... Beatriz gaguejou vendo seu plano desmoronar.
Acabou, Beatriz, Jin-Han disse, sua voz carregada de decepção e raiva contida. Sei de tudo, as contas secretas, as passagens, o veneno. Acabou. O rosto de Beatriz empalideceu, toda a sua farsa ruindo diante de seus olhos. Jin, eu posso explicar? Não há nada para explicar, ele cortou. Meus advogados entrarão em contato. Sugiro que faça suas malas. Enquanto saíam da sala de jantar, Lara olhou para trás uma última vez. Beatriz estava parada, imóvel, seu império de mentiras desmoronando ao seu redor. O sol da manhã entrava pelas janelas do escritório de Jin-Han, iluminando os papéis espalhados sobre sua mesa. Ele olhava pela janela, refletindo sobre os últimos meses turbulentos. A traição de Beatriz, o veneno que quase o matou, e a pequena Lara que inadvertidamente salvou sua vida. Um leve bater na porta o tirou de seus pensamentos. Era seu assistente. Senhor Han, ele disse hesitante, tenho notícias sobre a mãe de Lara. Jin-Han sentiu seu coração acelerar. Entre. O que descobriu? Ela está viva, ele começou, entregando uma pasta a Jin-Han. Mas não está bem. Está internada em uma clínica psiquiátrica há meses. Depressão severa e episódios psicóticos. Jin-Han folheou os documentos, seu coração pesado. E quanto ao abandono de Lara? Aparentemente, foi durante um episódio. Ela realmente saiu para comprar pão, mas teve uma crise na rua. Foi encontrada vagando desorientada dias depois. Jin-Han fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Lara precisa saber disso. Ele encontrou a menina no jardim brincando com seu ursinho favorito. Ao vê-lo, ela sorriu, correndo para abraçá-lo. Tio Jin, vem ver as flores que eu plantei. Ele sorriu, mas Lara percebeu imediatamente que algo estava errado. O que foi, tio Jin? Jin-Han se ajoelhou para ficar na altura dela. Lara, querida, precisamos conversar sobre algo importante. É sobre sua mãe. Os olhos de Lara se arregalaram, uma mistura de medo e esperança brilhando neles. Ela voltou? Não exatamente, Jin-Han disse suavemente. Mas descobrimos onde ela está. Ela está doente, Lara, precisando de cuidados especiais. Lara ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Ela me abandonou porque não me amava? Não, pequena. Jin-Han a abraçou forte. Ela te ama muito, mas às vezes nossa mente pode ficar doente, assim como nosso corpo. Sua mãe precisa de ajuda para ficar melhor. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lara. Posso vê-la? Se você quiser, podemos visitá-la. Jin-Han respondeu, enxugando as lágrimas dela. Mas quero que saiba de uma coisa muito importante, Lara. Não importa o que aconteça, você sempre terá um lar aqui comigo. Você entende? Lara concordou. Promete que não vai me deixar? Prometo, minha pequena. Nunca vou te abandonar. Dias depois, Jin-Han e Lara estavam em frente à clínica onde a mãe da menina estava internada. Lara apertava a mão de Jin-Han com força, tremendo levemente. Está pronta? Ele perguntou gentilmente. Lara respirou fundo e concordou. A sala de visitas era acolhedora, com paredes em tons suaves e plantas nos cantos. Sentada em uma poltrona, uma mulher magra e pálida olhava pela janela. Ao ver Lara, seus olhos se encheram de lágrimas. Minha menina, ela sussurrou, estendendo os braços. Lara hesitou por um momento, olhando para Jin-Han. O encontro foi emocionante e difícil. A mãe de Lara, Clara, alternava entre momentos de lucidez e confusão. Ficou claro que, apesar do amor que sentia pela filha, não tinha condições de cuidar dela. Eu sinto muito, Clara disse, segurando as mãos de Lara. Eu te amo tanto, minha pequena, mas não posso cuidar de você agora. Lara chorava silenciosamente, dividida entre o amor pela mãe
e o medo do abandono. Jin-Han se aproximou, colocando a mão no ombro de Lara. Clara, ele disse suavemente, quero que saiba que Lara está segura comigo. Vou cuidar dela como se fosse minha própria filha, e vocês poderão se ver sempre que quiserem. Clara olhou para Jin-Han, gratidão em seus olhos. Obrigada, ela sussurrou. Por favor, cuide bem da minha menina. No caminho de volta para casa, Lara estava silenciosa, perdida em pensamentos. Jin-Han respeitou seu espaço, mas manteve uma mão reconfortante em seu ombro. Já em casa, Lara finalmente falou. Tio Jin? Sim, pequena. Eu posso ficar com você para sempre? Jin-Han sentiu seu coração se encher de amor. Ele se ajoelhou, olhando nos olhos de Lara. Sim, minha querida, para sempre. Lara o abraçou com força, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu verdadeiramente segura. Naquela noite, enquanto Jin-Han observava Lara dormir pacificamente, ele percebeu que o vazio que sentia em sua vida há tanto tempo havia desaparecido. Esta pequena menina, que entrou em sua vida de forma tão inesperada, havia preenchido um espaço em seu coração que ele nem sabia que existia. Com um sorriso, ele fechou suavemente a porta do quarto de Lara. O tribunal estava lotado no dia do julgamento de Beatriz. Jin-Han sentou-se na primeira fileira, sua expressão séria e determinada. Ao seu lado, Lara segurava sua mão com força, seus olhos grandes observando tudo. Quando Beatriz entrou, escoltada por policiais, seus olhares se cruzaram brevemente. Por um momento, Jin-Han viu um lampejo do que poderia ter sido. Uma vida juntos, uma família. Mas o momento passou, e tudo o que restou foi a fria realidade da traição. Tio Jin, Lara sussurrou, puxando sua manga. Ela parece triste. Jin-Han olhou para a pequena, admirado com sua capacidade de empatia, mesmo depois de tudo que passaram. Às vezes, querida, as pessoas fazem escolhas ruins e têm que lidar com as consequências. O juiz entrou e o silêncio caiu sobre a sala. As acusações foram lidas. Tentativa de homicídio, fraude financeira, desvio de fundos. Beatriz se declarou culpada de todas as acusações, evitando um longo julgamento. Quando a sentença foi pronunciada, 20 anos de prisão, Jin-Han sentiu um peso sair de seus ombros. Era o fim de um capítulo doloroso e o início de algo novo. Dias depois, Jin-Han estava de volta ao escritório da Han Corp. Os corredores estavam cheios de funcionários animados, todos determinados a superar o escândalo e fazer a empresa crescer novamente. Senhor Han, sua nova assistente Luciana o abordou com uma pilha de documentos. Temos as projeções financeiras para o próximo trimestre e as propostas para os novos projetos. Jin-Han sorriu, pegando os papéis. Obrigado, Luciana. E como está o projeto de responsabilidade social que discutimos? Em andamento, senhor. As creches nas comunidades carentes devem começar a ser construídas no próximo mês. Jin-Han concordou, satisfeito. Era um projeto que tinha um significado especial para ele agora. Ao final do dia, ele saiu apressado do escritório. Havia uma promessa a cumprir. Na escola de Lara, a menina o esperava ansiosamente no portão. Ao vê-lo, seu rosto se iluminou com um sorriso radiante. Tio Jin, ela gritou, correndo para seus braços. Você veio! Ele a pegou no colo, rindo. Claro que vim, pequena. Eu prometi, não é? No carro, Lara falava animadamente sobre seu dia. E, na aula de arte, fizemos um desenho da nossa família. Olha, tio Jin. Ela mostrou um desenho colorido. 2 figuras de mãos dadas, uma grande e uma pequena, sob um sol sorridente. Jin-Han sentiu seu coração se apertar de emoção. É lindo, Lara. Vamos colocar na geladeira quando chegarmos em casa. Em casa. A palavra tinha um novo significado agora. Naquela noite, depois do jantar,
Jin-Han ajudava Lara com seu dever de casa na mesa da cozinha. Tio Jin, Lara perguntou, mordendo a ponta do lápis, você acha que a mamãe vai ficar boa um dia? Jin-Han pausou, escolhendo suas palavras com cuidado. Sua mãe está recebendo a ajuda que precisa, querida. Pode levar tempo, mas estou certo de que ela vai melhorar. Lara concordou pensativa. E quando ela melhorar, eu vou ter que ir embora? Jin-Han sentiu seu coração apertar. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira de Lara, olhando-a nos olhos. Lara, querida, lembra o que eu te prometi? Você sempre terá um lar aqui comigo. Sempre. Não importa o que aconteça. Os olhos de Lara se encheram de lágrimas, mas ela sorriu. Eu te amo, tio Jin. Eu também te amo, minha pequena, ele respondeu, abraçando-a forte. Mais tarde, depois de colocar Lara na cama, Jin-Han sentou-se em seu escritório, refletindo sobre como sua vida havia mudado. Há alguns meses ele era um homem em um casamento tóxico e doente, focado apenas em seus negócios. Agora, ele era pai. A realização o atingiu com força total. Ele olhou para uma foto em sua mesa. Ele e Lara no parque, ambos sorrindo, genuinamente felizes. Ele pegou a foto, sorrindo para si mesmo. Um leve bater na porta o tirou de seus pensamentos. Era Lara, em seu pijama, abraçada ao seu ursinho. Não consigo dormir, ela murmurou. Posso ficar aqui com você um pouquinho? Jin-Han abriu os braços e Lara correu para ele, aconchegando-se em seu colo. Enquanto embalava suavemente a menina, Jin-Han pensou em todas as mudanças que haviam ocorrido. O escândalo, a traição, a dor, mas também o amor inesperado, a família que ele nunca imaginou ter. Olhando para Lara, que já adormecia em seus braços, Jin-Han soube que não trocaria isso por nada no mundo. Eles haviam encontrado um no outro a família que sempre desejaram, preenchendo vazios que nem sabiam que existiam. O futuro ainda era incerto, com desafios pela frente, mas juntos, Jin-Han e Lara estavam prontos para enfrentar qualquer coisa. Este era apenas o começo de sua jornada. Uma jornada de amor, crescimento e, acima de tudo, família. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!